Eleições 2020. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, hoje vamos conversar com Miri D'Agostin, reeleito pelo Partido Progressista. Carlos Moisés volta ao governo de Santa Catarina e anuncia pacote de investimentos para o estado. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Agora é oficial. Quem teve salário reduzido durante a pandemia deverá receber 13º integral. Boa notícia, entenda o processo de aprovação da vacina da Covid-19. No esporte, Tigre perde mais uma e corre sérios riscos de ser rebaixado para a Série D. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Na série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, vamos conversar hoje com Miri D'Agostin, reeleito pelo Partido Progressista para mais 4 anos de mandato. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma, converso com ele, ex-presidente da Câmara de Vereadores, reeleito pelo Partido Progressista para mais 4 anos de mandato. Aqui ao meu lado, vereador Miri D'Agostin. Primeiramente, parabéns, vereador, pela reeleição. E como é que o senhor avalia o pleito eleitoral desse ano? Obrigado a todos. Na verdade, foi um pleito um pouco diferente, né? Onde se percebeu que o eleitor está confundindo um pouco a missão do vereador e do executivo. E nós temos que se reinventar também. Precisamos, a cada um de nós, se reinventar, mostrar algo diferente ao eleitor. O eleitor está mais, ele persiste, ele cobra mais do vereador, e nós percebemos que cada visita, a cada dia que fizemos, o vereador mudava, o eleitor mudava o perfil dele. E nós tínhamos que se reinventar. Então, foi uma eleição um pouco conturbada, mas tive o prazer de me reeleger novamente. Estou à disposição da comunidade de Criciúma por mais 4 anos para poder cada vez mais trazer mais qualidade de vida das pessoas através da geração do emprego e renda. O emprego é o maior programa social que uma cidade pode oferecer, e foi isso que eu trabalhei no período como presidente da Câmara de Vereadores, e quero ainda mais dar ênfase a essa matéria. Certo. O senhor foi um dos vereadores que ganhou a oportunidade de continuar no Legislativo. A mudança foi grande. São 8 cadeiras, se formos levar ao pé da letra, de vereadores novos, e o senhor acabou sendo um dos remanescentes. É uma missão a mais essa responsabilidade, ou seja, a população deu aval ao seu mandato e permitiu que o senhor permanecesse na Câmara? Sim, foi um grande trabalho que fizemos nos 4 anos, não paramos nem um dia, né? Então, por isso, o povo reconheceu o meu trabalho, o trabalho da minha equipe de trabalho, né? E por isso me reconduziu ao Poder Legislativo. Por isso, a responsabilidade aumenta um pouquinho mais ainda, e quero estar cada vez mais preparado para poder trazer aqui as soluções para a nossa cidade, a geração de emprego muito forte, vamos trabalhar. Pensamos que o Porto Seco é uma grande alternativa, e precisamos nós, os vereadores, toda a Casa Legislativa, poder, em conjunto, trazer essas pautas importantes para a nossa cidade. O senhor falou da geração de emprego. Esse, de fato, é o grande nicho para 2021, vereador? Sim, com certeza. Essa é a grande pauta que precisamos. O cidadão está cansado já de promessas na área da saúde. Todos os entraves estão acontecendo, e a geração de emprego é a grande fato do momento. Precisamos, o meu slogan de campanha foi geração de emprego e renda, e precisamos nós, toda a Casa Legislativa, trabalhar forte nisso. Precisamos acrescentar mais incentivos fiscais às empresas, a isenção do ISS em muitos casos, o IPTU, o ITBI. Precisamos fomentar isso. Isso é o grande papel do vereador, junto com o Executivo, fazer com que a nossa cidade possa crescer e avançar. Certo. E essa pandemia, vereador, também é um desafio a mais? A gente não sabe se os cientistas encontrarão vacina, se a economia volta a crescer, enfim, é um desafio a mais para o gestor público? Com certeza, principalmente o Executivo passa uma situação muito delicada, que cada dia tem que se reinventar, ver uma nova forma. Tu vai ter uma ideia, as cirurgias eletivas foram todas canceladas novamente,
os exames, aquelas campanhas que fizemos no Poder Legislativo com o Executivo, a isenção, dando desconto na dívida ativa, foi feita uma arrecadação e agora essa arrecadação está indo tudo para o lixo. Por quê? A consulta venceu, o exame venceu e o procedimento não foi feito. Isso é uma grande tarefa que o Poder Executivo tem que ver a nível de Estado para que possamos reinventar e trazer de volta esses serviços hospitalares. Como a gente falou, teve uma renovação grande na Câmara. Como é que o senhor pode ajudar os vereadores novos, principalmente os de primeiro mandato, haja vista que o senhor é um dos mais experientes dentro do Parlamento? Olha, estarei à disposição a cada um deles, assim que precisar. Hoje mesmo recebi já uma ligação de um vereador do município de Sara que se elegeu, está vindo pegar nossa experiência, tenho uma boa barganha, já fui 8 anos assessor parlamentar na Casa Legislativa, né? Aprendi muito nessa casa e quero aquilo que aprendi, se eu puder repassar aos demais, estou à disposição para cada vez mais contribuir com a nossa cidade. E essa mudança, eu insisto nisso, promovida pela população, é válido, faz parte do jogo democrático? O senhor enxerga com bons olhos, vereador? É muito importante isso, né? A alternância de poder que seja no Executivo e no Legislativo, para que possa cada vez mais as pessoas virem motivadas e apresentar cada vez mais alternativa para a nossa cidade. Quem ganha com isso é a cidade vai crescer, avançar, e cada um vem com suas ideias muito importantes, né? É motivado para que possamos nós encaminhar esses grandes projetos para a nossa cidade. Certo. O prefeito Clécio Salvaro já disse que ele tem a maioria na Câmara, a gente sabe disso, e que ele pretende contar muito com a participação do Legislativo. E a gente sabe que o presidente da Câmara é muito importante numa hora como essa. Um cidadão diplomata, conciliador, o senhor já foi presidente da Câmara de Vereadores e é um dos nomes cotados para ser um dos primeiros presidentes da Câmara nessa nova gestão. É cedo para se falar no assunto ou o senhor já colocou o seu nome à disposição? A que pé está essa situação, vereador? Olha, na verdade, é um sonho de cada vereador eleito ser presidente do Legislativo. Já tive essa oportunidade, né? Mas também estou à disposição. Não tratei esse assunto ainda, mas se caber a mim dirigir mais uma vez o Poder Legislativo, estaria à disposição. Mas também poderia dar oportunidade a outros, né, que não tiveram essa oportunidade, para que possa também apresentar o grande trabalho. Quando fui presidente do Poder Legislativo, tive a graça e a satisfação de conseguir a sede da Câmara de Vereadores. A sede da Câmara de Vereadores é uma realidade hoje, só não está lá porque o atual presidente não insistiu em levar a Câmara para lá, mas está pronta. Precisamos fazer algumas adequações, mas é um local muito importante, onde a cidade vai ganhar com o recurso. Nós pagamos hoje R$500 mil ano de aluguel, isso vai ser também, sobrar esse recurso, poder investir mais na saúde e mais na educação. Então, estou à disposição daquilo que os pares vereadores acharem necessário, estarei à disposição. Parabéns mais uma vez pela reeleição e conte sempre com a TV Primavera, vereador. Obrigado, sempre à disposição, é um prazer. Quantas vezes você me entrevistou na antiga Ulha Negra, né? E para mim é um prazer cada vez mais apresentar alternativa para a nossa cidade. Tá bom, aí o vereador Miri D'Agostin, reeleito pelo Partido Progressista, dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores. Amanhã, um novo parlamentar aqui no programa. Enquanto isso, voltamos ao estúdio. Carlos Moisés foi absolvido na CPI dos procuradores de Santa Catarina. O tribunal entendeu que não houve crime de responsabilidade do chefe do executivo catarinense, que retornou ao cargo prometendo investimentos em diversos setores do estado. O governador Carlos Moisés apresentou um plano de investimentos estratégicos para Santa Catarina em sua volta ao cargo após a absolvição no processo de impeachment sobre a equiparação salarial dos procuradores do estado. Este processo, desde o início, do seu recebimento, nós entendemos que ele era um processo indevido por ausência de justa causa para responsabilizar o governador do estado de Santa Catarina por crime de responsabilidade, e em não havendo justa causa sequer deveria ter sido iniciado. Hoje se restabelece a verdade e a justiça, e o resultado do Tribunal Misto de Julgamento traz de volta, de fato, o reforço à democracia brasileira, o respeito à Constituição e, ao mesmo tempo, resgata a verdade dos fatos, nos restabelecendo no cargo de governador do estado de Santa Catarina. Em sua volta, Carlos Moisés anunciou o programa Santa Catarina, um estado de verdade, que prevê quase 10 bilhões de reais até 2022 nas áreas de infraestrutura, retomada da economia e planejamento hídrico. Segundo o chefe do executivo, trata-se de um projeto com visão de futuro, pensando as necessidades do estado no ano de 2035. Serão investimentos em todas as regiões de Santa Catarina.
Na infraestrutura, o valor chega a 5 bilhões e meio de reais. Para a retomada da economia, serão empregados 2,3 bilhões de reais. No planejamento hídrico, o aporte será de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Obviamente que anunciamos hoje aqui ser mais de 10 bilhões de reais para os próximos 2 anos, projetando o futuro do nosso estado por pelo menos 20 anos, para que nos traga tranquilidade em algumas áreas, especialmente na questão da gestão dos recursos hídricos, que hoje claramente mostram para o catarinense que faltou algum planejamento, algum cuidado com os nossos mananciais e com a riqueza que temos para produzir, que é água. Sobre o período em que ficou afastado, Moisés tenta deixar essa história no passado. O governador quer retomar o bom relacionamento com o parlamento catarinense. Estamos construindo ampla maioria na Assembleia Legislativa através do diálogo. Foi o que fiz nesses dias em que estávamos afastados aqui do governo do estado, conversando com as lideranças, as principais lideranças, os líderes de bancadas dos partidos na Assembleia Legislativa, e fomos muito bem recebidos pelos deputados que entenderam a necessidade deste diálogo provocado pelo governo do estado, por mim. Tivemos vários diálogos promissores, aproximação de bancadas, alinhamento de entendimentos sobre várias atuações do governo do estado e, obviamente, que a participação de secretários de estado, até mesmo construídos com o aval da Assembleia Legislativa, passa exatamente pela nossa programação. O chefe do Executivo catarinense ainda confirmou 3 mudanças no secretariado estadual. No dia de hoje, nós queremos anunciar aqui em primeira mão a construção, a troca, a substituição de pelo menos 3 funções de primeiro escalão do governo de Santa Catarina, que é o chefe da Casa Civil, que convidei e aceitou o convite, o Heron Giordani, que trabalhava na Assembleia Legislativa, tem amplo trâmite nos gabinetes dos deputados. Os deputados se sentiram amplamente representados e conversei com os líderes de bancadas no dia de hoje, inclusive, sobre este convite aceito na data de hoje pelo Heron. E o diálogo se estabelece, se amplia, até porque nós não temos um parlamentar na Casa Civil, mas temos alguém que conhece amplamente a atividade parlamentar e também tem experiência pública. De outro lado, no dia de hoje, organizando já esta coletiva, o Jefferson, que me acompanha, vocês conhecem aqui, já fazia parte do governo, foi um nome consensuado também entre os veículos de comunicação e as associações que representam o jornalismo em Santa Catarina, um nome que foi também consensuado com esses setores, através de bastante diálogo, conversa que fizemos nestes dias de novembro em que estive afastado. E por último, para anúncio do dia de hoje, outros anúncios virão, obviamente, mas para o dia de hoje, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Alisson, deve retornar, então, ao seu cargo, ao cargo que exercia até o dia 23 de novembro, por convite meu, hoje feito e aceito, até para recompor a nossa equipe de enfrentamento a esta crise da pandemia, esse desastre do coronavírus. Sobre a pandemia, o governador confirmou que a situação no estado é preocupante. Porém, diferentemente da postura adotada antes do afastamento, Carlos Moisés se mostrou contrário a um novo lockdown. Eu estou recebendo aí o comando, a gestão hoje, o estado praticamente no vermelho, as regiões todas, exceto 3 regiões, né? No vermelho, na situação gravíssima e que impõe algumas medidas. Obviamente que nós não estamos falando aqui de lockdown, de fechamento do estado, nós entendemos que não há espaço para movimentos desta natureza, então quero até reiterar este compromisso com quem produz em Santa Catarina, mas também ao mesmo tempo eu estou recebendo algumas informações no dia de hoje, a partir do resultado do Tribunal Misto hoje, eu faço uma reunião com alguns setores do estado, especialmente a equipe de vigilância epidemiológica e também o Centro de Operações e Emergência de Saúde, o COES, juntamente com o secretário de Estado da Saúde, para que a gente possa tomar algumas medidas, juntamente com a FECAM, juntamente com as 21 associações de municípios do estado de Santa Catarina, para que a gente possa intervir de forma regional, como vimos fazendo, mas também contar com a consciência da população, uma vez que nós estamos novamente na crise, no pico desta crise, e a nossa taxa de transmissibilidade
ela bate recorde histórico da série histórica de Santa Catarina, a taxa de transmissibilidade do vírus bate recorde histórico. A seguir, agora é oficial. Quem teve salário reduzido durante a pandemia deverá receber 13º integral. A segunda-feira foi de tempo bom em todo o sul do estado de Santa Catarina. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia será chuvoso durante todo o período. A temperatura mínima aponta para 17 graus e a máxima para 26. Na quarta-feira, o sol predominará em meio às nuvens no período matutino. À tarde, a nebulosidade irá aumentar e as chances de chuva aumentam no início da noite. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 29. Mesmo cenário para quinta-feira. Tempo bom durante a manhã, nebulosidade variável no período vespertino, com chances de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira, o tempo será bom. O céu estará parcialmente nublado e à noite há uma pequena chance de chuva. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 27. Agora é oficial. Quem teve salário reduzido deverá receber o 13º salário de forma integral. Segundo o governo, o benefício só deve ser pago de forma proporcional a quem fez acordos de suspensão do contrato de trabalho na pandemia. Trabalhadores com carteira assinada que passaram por redução de jornada conforme estabelecido na Lei 14.020 de 2020 deverão receber o 13º de maneira integral. É o que define uma nota técnica publicada pela Secretaria da Economia do Governo Federal. Aqueles trabalhadores formais que tiveram um contrato reduzido na sua jornada de trabalho, como houve o pagamento de salário mês a mês, esse não será prejudicado na questão do 13º e nem das férias, né? E terão os seus cálculos feitos como se ele tivesse recebido o salário integral. Já os empregados que tiveram contratos suspensos durante a pandemia recebem de acordo com o tempo trabalhado. Os contratos suspensos, como não houve o pagamento integral do salário naquele mês, como não houve pagamento de salário, aliás, né, naquele mês, né? O trabalhador não recebeu nenhum salário e só o benefício, esse tempo de serviço para efeito de 13º e de férias também não será computado. A exceção é para quando o funcionário prestou serviço por mais de 15 dias. Nestes casos, o empregador deverá considerar o mês inteiro na hora do pagamento. O governo federal orientou que o pagamento das férias não será impactado, ou seja, o empregador deve garantir a remuneração integral de acordo com os meses trabalhados, não de acordo com as horas. Seguindo a mesma regra do pagamento do 13º, apenas os contratos que foram suspensos sofrerão redução no valor. Aquelas pessoas que tiveram o contrato de trabalho suspenso, por exemplo, durante 4 meses, então ao longo de 12 meses ele só trabalhou 8 meses. Então, o cálculo do 13º, assim como as férias, eles serão calculados em função de 8 dozeavos, ou seja, a pessoa vai receber o 13º ou as suas férias serão computadas considerando que ele só trabalhou 8 meses. Para os contratos suspensos, não. Vamos supor, um trabalhador que ganhava em torno de R$ 1.500, se ele teve o salário reduzido para R$ 1.000, por exemplo, mas na hora de se calcular o seu 13º ou as suas férias, esses cálculos terão que acontecer em cima do salário integral, ou seja, os seus mesmos R$ 1.500, como se nenhuma redução tivesse ocorrido. A nota foi publicada nesta terça-feira com o objetivo de esclarecer dúvidas na lei que socorreu empresários e garantiu empregos durante a pandemia.
Mas antes disso, alguns empregadores chegaram a pagar a primeira parcela do 13º, considerando a redução de jornada. Este contador explica que, nestes casos, a empresa tem prazo para corrigir o erro, senão pode sofrer sanções. Para aqueles empregadores que realizaram o pagamento antecipadamente, antes dessa nota técnica, eles ainda têm a responsabilidade de pagar, até a data de 30/11, o valor conforme a orientação da nota técnica em relação à primeira parcela. A nota técnica ela vem esclarecer com base nos regulamentos existentes, onde contratos suspensos têm uma situação, contratos que tiveram a jornada de trabalho reduzida tiveram uma outra situação. Isso ainda, mesmo assim, ainda traz um certo alívio para o bolso do trabalhador, porque está chegando no final do ano, as situações de ajuste familiar na situação financeira no seio da família, ela é necessária e o dinheiro estará chegando em bom momento para que as pessoas possam, se por um lado, se preparar para as festas do outro ano, mas para aqueles que precisam investir em algo ou se preparar para a virada do ano, para os compromissos que vem aí, será muito interessante porque terá um rendimento, uma renda extra que será muito bem aplicado naquela situação em que as famílias necessitam. A seguir, Tigre perde mais uma e corre sérios riscos de ser rebaixado para a Série D. Entenda o processo de aprovação da vacina da Covid-19. Com a divulgação de resultados clínicos das vacinas contra o coronavírus em fase de testes, aumenta a expectativa para uma data em que os brasileiros e também, claro, o resto do mundo poderão obter o imunizante contra a doença. A descoberta de um produto eficaz e seguro para prevenir infecções pelo novo coronavírus tem sido aguardada com esperança em todas as partes do mundo. A torcida é para que o imunizante seja desenvolvido em tempo recorde, mas a grande maioria das pessoas desconhece os detalhes do processo. Os cientistas têm destacado que a ciência não dá saltos. Além de esforço humano e investimento, é preciso tempo para chegar à produção em alta escala, para aí sim garantir o acesso do imunizante à população. Esse é um longo caminho. Para que uma vacina seja de fato registrada no país, é necessário que ela atenda alguns requisitos. O primeiro deles diz respeito à segurança. Em seguida, ela deve apresentar dados de produção e controle de qualidade, além de boas práticas de fabricação. E só é possível solicitar a avaliação do registro com estudos na fase 3 em andamento e com dados consolidados nas fases 1 e 2, como explica a especialista em direito regulatório. Previamente a esse registro, há várias fases regulatórias que devem ser observadas. Desde o local de fabricação, ou seja, a Anvisa ela precisa inspecionar a fábrica e avaliar se aquela fábrica ela preenche as boas práticas de fabricação. Então, se ela diz, bom, esse lugar ele está apto a fabricar, eu entendo que o que sair daqui vai sair com uma qualidade tal, aí ela começa a analisar também todos os estudos clínicos, enfim, para que ela possa conceder o registro. 4 das 10 vacinas contra a Covid já estão nessa fase e apresentaram taxas satisfatórias de eficácia e de segurança, com variação entre 70% e 95%. Os dados foram divulgados pelas próprias desenvolvedoras. A Pfizer e sua parceira alemã BioNTech foram as primeiras farmacêuticas a anunciarem dados bem-sucedidos de um ensaio clínico. Essas informações já foram enviadas à Anvisa. A vacina apresentou 95% de eficácia e em idosos acima dos 65 anos, a eficiência foi um pouco menor, de 94%. Já o imunizante da Moderna apresentou 94,5% de eficácia.
O produto da AstraZeneca e da Universidade de Oxford teve 70% de eficácia, com uma variação de 62% a 90%, de acordo com a dose aplicada. E a Sputnik V apresentou 92% de eficácia, segundo o governo da Rússia. Uma das vacinas em estágio avançado para a obtenção do registro na Anvisa é a Coronavac, que chegou à fase final de testes e deve ter os resultados divulgados na primeira semana de dezembro. A expectativa é que o Instituto Butantan receba a aprovação ao imunizante em janeiro de 2021. Segundo o estudo publicado recentemente pela revista científica The Lancet, a Coronavac, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após a sua aplicação, em 97% dos casos. O governo do estado de São Paulo tem um acordo com a Sinovac para o recebimento de 46 milhões de doses da vacina, que só poderão ser produzidas e distribuídas em todo o território nacional após a aprovação pela Anvisa. A gente viu que chegaram vacinas, né? Chegaram no estado de São Paulo, elas estão em local certo e não sabido, né? Não é isso, tá resguardado, mas não pode dispensar sem o registro. Então, essa entrada no Brasil também, muito provavelmente, o medicamento, a vacina entrou através dessas medidas singulares. Em caso de emergência, você pode, sim, importar um produto sem registro, não é? Só que a Anvisa autorizou, mas dizendo, olha, você só vai poder vacinar quando eu registrar. Agora a gente também está distrito aos prazos da Anvisa, ou seja, muito embora ela esteja sendo célere, a gente não pode esquecer que tem uma etapa importante acontecendo atualmente na China, em Pequim, que é onde está o laboratório da Sinovac e que os técnicos da Anvisa devem começar agora no final de novembro a inspeção. Então, é interessante a gente ficar atento a esse movimento também. Agora o esporte. O Criciúma foi a Porto Alegre no final de semana e perdeu mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Carvoeiro se despede da competição no próximo sábado em casa, mas vai precisar vencer de qualquer maneira se não quiser encarar mais um rebaixamento. O Criciúma tentou primeiro. Alex Reinaldo bateu forte em cobrança de falta e o goleiro Fábio fez a defesa. Nesta jogada, a zaga do Criciúma fez falta desnecessária dentro da área. Aí é pênalti. O goleiro Fábio foi para a cobrança e mandou para o fundo do gol. São José 1-0. O Tigre tentou empatar mais uma vez em cobrança de falta de Alex Reinaldo. O goleirão deu rebote e a zaga mandou para escanteio. Agora Kevin costurou a zaga Carvoeiro e bateu cruzado. A bola passou muito perto. Mais uma vez Kevin bateu forte e Agenor deu rebote. Maradona mandou para o gol e novamente Agenor salvou o Tigre. Bela jogada de Michel. O atacante rolou para Jean Dias, que cruzou. A zaga do time gaúcho afastou o perigo. Agora Jean Dias, de fora da área, arriscou. A bola passou muito perto do gol de Fábio. Grande jogada de Kevin. O jogador do São José deixou toda a zaga do Criciúma para trás, mas na hora do chute mandou para fora. Maradona entrou na área e mais uma vez foi derrubado. Pênalti que Fábio cobrou e mais uma vez converteu. São José 2-0. Neste cruzamento de Jean Lucas, Michel tentou pela última vez para o Criciúma, mas a bola foi para fora. E ficou assim, São José 2, Criciúma 0. Após o jogo, completamente abatido, Itamar Chulo falou da decisão de não escalar Michel, Jean Dias e Andrew desde o começo da partida. O comandante Carvoeiro ainda tornou público que existem jogadores no elenco que não querem mais atuar pelo Criciúma. Porque o treinamento, os jogadores que estão voltando de lesão, que não tinham condições de jogar 90 minutos, que voltaram comigo trabalhar essa semana, jogadores que eu tive que conversar para convencê-los a vir para o jogo, pelo menos um deles, né? Então é coisa interna do treinador, jogador que não quis jogar outros jogos e que eu tive que convencê-lo a vir nesse, né? Jogadores que chegaram para mim na quarta e posso começar o jogo com 2 ou 3 jogadores que eu tenho que tirar.
O treinamento foi durante a semana proveitoso. Como eu sempre falo, depois de acontecer o resultado, fica fácil para mim, para qualquer um comentar o porquê, mas algumas decisões não dependem só de mim, depende também do departamento médico e também dos jogadores que retornaram, que vinham vindo após uma lesão de um bom tempo parado. O próximo desafio do Criciúma será sábado no estádio Heriberto Ilse diante do Brusque. O Criciúma precisa desesperadamente da vitória para fugir do rebaixamento para a Série D. Se empatar ou perder, o Tigre vai precisar de uma combinação de resultados para evitar a queda. O treinador Carvoeiro tenta juntar os cacos para deixar o Tigre, pelo menos na terceira divisão. O sentimento é de um cara revoltado, que esteve no banheiro agora chorando. O sentimento de um treinador que não tem a vontade nem de entrar dentro do ônibus para voltar para a delegação. Então, é a minha vergonha, eu não falo dos outros, a minha é. Sentimento frustrante, porque eu não sou um derrotado. Eu não nasci num berço de ouro, né? Eu fui pego para criar já com 2 meses, né? Então foi dura a minha vida, é dura a minha vida, né? Agora, esse é o meu sentimento, de vergonha, de muita tristeza. Não estou passando bem nesse momento e é uma coisa muito triste e é uma coisa que eu não estou habituado, né? Habituado a passar por esses momentos. Então Deus tem me ensinado muito a passar por esses momentos, mas está muito difícil para mim passar por eles. E quando as coisas não dão certo da maneira que a gente se dedica e treina, realmente é muito frustrante, é muito triste. A gente não... Eu como treinador não... enfim, vou deixar por aqui, porque quanto mais falar, pior fica, deixa assim. Que situação, hein? O Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Vamos fazer uma boa semana, né? Até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.